Últimas notícias. Você está vendo um vídeo de uma das últimas aparições do vencedor do Oscar, Gene Hackman, um recluso conhecido nos últimos anos. Agora com novos detalhes sobre a investigação da morte do ator Gene Hackman, incluindo um vídeo recém-divulgado. Quanto às imagens do interior, os representantes de Hackman querem impedir a divulgação alegando privacidade. Dentro do túnel secreto de Gene Hackman, o ar é tão frio que se pode ver a respiração. As paredes de pedra transpiram. O silêncio é absoluto, sem vento nenhum som vindo de cima. Nada além do gotejar da água em algum lugar nas profundezas da escuridão. Os investigadores federais já haviam encontrado 2 corpos na mansão acima. Haviam catalogado uma biblioteca revirada, um cofre aberto, móveis arrastados pelo chão. Pensavam que o pior já havia passado. Então alguém descobriu a passagem secreta atrás da parede e tudo mudou. Ninguém naquela propriedade, nem os funcionários, nem os vizinhos, nem a polícia, fazia ideia da existência desse túnel. Esse é o fato que muda tudo. Gene Hackman, um dos atores mais célebres da história de Hollywood, dedicou toda a sua vida a manter esse segredo enterrado. Ele quase conseguiu. O que os investigadores encontraram no sopé daqueles degraus de pedra nunca deveria ter vindo à tona. E o que isso revela sobre quem Gene Hackman realmente era. Essa parte é apenas o começo e brecha. Language Not Registered for Generation de fevereiro de Language Not Registered for Generation. Language Not Registered for Generation da manhã. Um comboio de veículos federais chegou para reforçar portões de aço escondidos no meio da floresta nos arredores de Santa Fé, Novo México. Por trás daqueles portões ficava uma propriedade de Language Not Registered for Generation, milhões de dólares. A residência particular de Gene Hackman, ator de Language Not Registered for Generation, anos, vencedor do Oscar, e de sua esposa Betsy Arakawa de Language Not Registered for Generation, anos. Ninguém os via ou tinha notícias deles há dias. Nenhuma ligação era atendida, nenhum funcionário aparecia para trabalhar. Silêncio absoluto. Em uma propriedade que em circunstâncias normais funcionava como uma pequena instalação militar. Eis o que ninguém percebeu a princípio: foi um faz-tudo que deu o alarme. Não era da família nem de um amigo, era um faz-tudo que disse aos policiais acreditar que o casal havia morrido lá dentro. Os portões tiveram que ser arrombados. As fechaduras cortadas por si só indicaram aos agentes que algo estava muito errado. Não se tratava de uma propriedade onde alguém acidentalmente deixou uma porta aberta. Tudo naquele complexo fora projetado para permanecer lacrado a menos que alguém de dentro decidisse abri-lo. Quando os policiais entraram, esperavam algo trágico, mas era rotina. Não vejo nenhum sinal de trauma por objeto contundente. É estranho que ambos estivessem caídos. Cara, um casal de idosos isolados partindo tranquilamente em seus últimos dias. O que encontraram foi tudo menos rotineiro. Gene Hackman e Betsy Arakawa foram encontrados mortos dentro da mansão juntamente com seu cachorro. As autoridades confirmaram posteriormente que Betsy havia falecido aproximadamente uma semana antes de Gene. A causa da morte dela foi uma grave infecção viral e a dele insuficiência cardíaca, com outros fatores contribuintes, foi atribuída a causas naturais. Caso encerrado oficialmente, mas a cena do crime não correspondia aos documentos. Pare e pense no que isso significa. O departamento do xerife de Santa Fé afirmou ao público desde o primeiro dia que não havia indícios de crime. Uma declaração padrão para dar o assunto por encerrado. Mas nessa mesma declaração admitiram que a cena era suspeita o suficiente para exigir uma busca forense completa em toda a propriedade. Não houve crime, mas as suspeitas foram suficientes para mobilizar equipes federais, com especialistas em imagens térmicas e perícia forense.
Essas duas afirmações são completamente incompatíveis e a cronologia dos fatos levanta questões sem resposta. Betsy morreu uma semana inteira antes de Jean 7 dias. Isso significa que Hackman, um homem de Language Not Registered for Generation anos, permaneceu vivo naquela casa com o corpo da esposa por até uma semana, sem pedir ajuda, sem tentar contatar ninguém. Betsy Hackman estava sendo procurada antes de morrer na perspectiva em primeira pessoa dos policiais que encontraram o casal morto em casa. O que mantém um homem em silêncio por 7 dias em uma casa com um ente querido morto? Medo de ver ou a consciência de que pedir ajuda significaria deixar estranhos entrarem e descobrirem o que havia embaixo da terra. Antes que esta história prossiga, se ao menos metade do que os investigadores encontraram sob a propriedade for confirmado, esta se tornará uma das descobertas mais perturbadoras ligadas à morte de uma celebridade na história moderna dos Estados Unidos. Se você ainda não é assinante, agora é a hora, porque o que vem a seguir só piora. A fortaleza acima. Para entender o que o FBI encontrou no subsolo, é preciso entender o que havia acima dele. A propriedade de Jean Hackman não era uma casa, era uma instalação. Uma densa floresta em todos os lados, imponentes muros de pedra ao redor do perímetro. Sensores de movimento em todos os pontos de acesso, câmeras térmicas, vigilância Language Not Registered for Generation, horas por dia, rivalizando com centros de detenção secretos do governo. A equipe era selecionada a dedo, investigada e vinculada por acordos legais tão rígidos que nenhum deles jamais falou publicamente sobre o que acontecia dentro daqueles muros. Pense nisso por um segundo. Décadas de funcionários, jardineiros, zeladores, trabalhadores de manutenção e nenhum vazamento sequer. Na era das redes sociais, esse tipo de silêncio não acontece por acaso. É imposto. Os pedidos de alvará de construção para o imóvel foram devolvidos com informações ocultadas. Os registros do imóvel apresentavam lacunas que nenhum funcionário conseguiu explicar. Uma pesquisadora da Sociedade Histórica de Santa Fé passou meses reunindo registros de terras da propriedade e, de repente, simplesmente parou. Parou de atender às ligações e nunca publicou nada. Ninguém sabe o que ela descobriu ou quem lhe disse para interromper a pesquisa. Eis o que ninguém esperava ao finalmente cruzar aqueles portões. O interior era estonteante. Corredores repletos de obras-primas originais. Móveis que datavam de séculos atrás. Dizem que lustres adornavam antigos palácios. Jardins repletos de espécimes botânicos tão raros que existem em menos de uma dúzia de lugares na Terra. A doutora Helena Vasquez é historiadora da arquitetura na Universidade do Novo México e posteriormente atuou como consultora na avaliação da propriedade. Quando analisou a planta da mansão pela primeira vez, ficou em silêncio. Já documentei propriedades em todo o Sudoeste. Esta foi projetada como um museu construído dentro de um complexo militar. A beleza era inegável, mas as contramedidas também. Essa combinação só acontece quando alguém está protegendo algo específico. Ela estava certa. Imagens da câmera corporal divulgadas após uma rara decisão pública de um juiz mostram os policiais entrando na mansão. O silêncio é imediato e pesado. Mas o que incomodou os agentes não foi o silêncio. Foi a evidência de que alguém estivera ocupado antes de sua chegada. Móveis arrastados pelo piso de madeira, livros retirados das prateleiras e recolocados de forma incorreta. Gavetas com um pote dentro, um cofre no quarto aberto e vazio. Alguém havia vasculhado a casa procurando algo ou escondendo algo. E então os agentes entraram na biblioteca. A descida. Atrás de uma seção da parede da biblioteca particular de Hackman, escondida com tanta precisão que você poderia estar naquele cômodo 1000 vezes e nunca perceber.
Agentes federais encontraram um mecanismo oculto, não uma estante com dobradiças nem uma trava atrás de um quadro. Era um ponto de entrada projetado que exigia uma sequência de ativação específica. Quem o construiu queria que fosse invisível para qualquer um que não soubesse de sua existência. Atrás dele, uma passagem estreita, degraus de pedra que desciam para a escuridão total. Sem fonte de luz, sem ventilação, apenas pedra esculpida caindo diretamente na terra. Os agentes desceram. A temperatura caiu a cada passo. O ar ficou denso, úmido, metálico, com gosto de ferrugem. A condensação grudava nas paredes. Os feixes de luz de suas lanternas varreram a pedra e iluminaram algo que parou o agente líder no meio do passo. E é aqui que fica estranho. As paredes estavam cobertas de marcas deliberadas, não grafite, não decoração. Inscrições precisas esculpidas com ferramentas e intenção. Algumas lembravam notação alquímica, outras pareciam projetos técnicos para dispositivos que não deveriam ter existido na época em que este túnel foi construído. Uma seção da parede apresentava o que parecia ser um esquema de uma máquina sem equivalente moderno. Engrenagens, câmaras e condutos dispostos em configurações que um técnico forense descreveu posteriormente como engenharia vinda do nada. A própria construção contava uma história. Perto da entrada da biblioteca, a alvenaria era de meados do século XX. Cortes precisos, material industrial, reforço de concreto armado. Mas quanto mais fundo os agentes penetravam, mais ásperas as paredes se tornavam. Juntas, esculpidas à mão, reforço rudimentar, marcas de ferramentas feitas com picareta e cinzel, não com ferramentas elétricas. Marcus Devlin é um engenheiro estrutural que analisou fotos vazadas do interior da passagem. Ele as estudou por um longo tempo e depois as guardou. Isso não foi construído pelo proprietário, disse ele lentamente. A parte superior foi renovada, modernizada e reforçada. Mas o núcleo deste túnel já estava ali. Hackman se instalou nele. Ele o herdou. Então chegaram à câmara, o que os aguardava. Um vasto espaço subterrâneo congelado no tempo. Caixas de madeira antigas empilhadas contra as paredes. Algumas haviam desmoronado com a idade, espalhando seu conteúdo pelo chão de pedra. Documentos amarelados, objetos metálicos enferrujados, artefatos que não pertenciam a nenhuma época identificável. Um agente levantou a tampa de uma caixa empoeirada e encontrou fotografias frágeis com as bordas curvadas. Rostos que ninguém reconhecia, vestidos com roupas de um século atrás. Algumas fotos mostravam reuniões clandestinas em salas sem janelas. Outras capturavam locais, edifícios, espaços subterrâneos que não correspondiam a nenhum lugar conhecido registrado. Em uma imagem, um grupo de homens estava em volta de uma mesa coberta de mapas, uma única lâmpada projetando sombras duras em seus rostos. No verso da fotografia, alguém havia escrito uma data language not registered for generation e uma única palavra em um idioma que ainda não foi identificado. Pastas encadernadas em couro estavam ao lado das fotografias. Datas codificadas, nomes ocultados, trechos descrevendo eventos deliberadamente apagados de registros oficiais. Algumas páginas haviam sido parcialmente queimadas. Alguém tentou destruí-las, mas desistiu. Outros documentos traziam emblemas ligados a organizações que haviam sido oficialmente extintas décadas atrás. O volume de material era impressionante. Os agentes estimaram que poderia levar anos para catalogar tudo naquela câmara. O chão não era apenas pedra empoeirada. Estava marcado com padrões circulares, desenhos intrincados e precisos que, vistos de cima, lembravam mapas celestes. Cartas estelares esculpidas no chão por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Não eram aleatórios nem decorativos.
Esses padrões correspondiam a alinhamentos astronômicos específicos, constelações, posições planetárias e órbitas traçadas com precisão, exigindo conhecimento matemático avançado. Quem os esculpiu não estava chutando. Estava mapeando algo ou marcando para alguém que viria depois e saberia como interpretar. Eis o que ninguém percebeu até a segunda equipe examinar o local. As ferramentas recuperadas das caixas também estavam erradas, gravuras que não correspondiam a nenhum fabricante ou período conhecido. Mecanismos internos tão precisos que exigiriam tecnologia de fabricação inexistente quando este túnel foi construído. Um dispositivo, um cilindro de metal do tamanho da palma da mão com anéis internos giratórios, parecia não ter emendas, nenhum método visível de montagem, como se tivesse sido fundido em uma única peça. Uma façanha que as técnicas metalúrgicas atuais ainda lutam para replicar nessa escala. Dr. James Whitfield passou. Language Not Registered for Generation anos como analista forense do FBI, processando provas sigilosas antes de se aposentar. Ao revisar os detalhes publicamente disponíveis sobre este caso, sua voz mudou. Ficou mais baixa. Quando uma agência se cala tão rápido, significa uma de duas coisas, disse ele. Ou não encontraram nada e estão envergonhados, ou encontraram algo tão significativo que a discussão sobre a divulgação ultrapassou os limites da equipe de investigação. Já vi os dois casos. Isso não parece ser motivo de constrangimento. O solo sob Santa Fé. O território ao redor da propriedade de Hackman não se resume a galerias de arte e pôres do sol no deserto. Los Alamos, berço da bomba atômica, fica logo ali perto. O Projeto Manhattan, testes nucleares. Pesquisas secretas sobre armas. Tudo isso a uma curta distância de carro da porta da frente da casa de Hackman. Por décadas, os moradores locais têm falado sobre bunkers subterrâneos escavados na mesa. Infraestrutura construída para abrigar as elites do governo caso a civilização entrasse em colapso. Pedidos de acesso à informação confirmaram que extensas construções subterrâneas ocorreram aqui durante a Guerra Fria. Quão extensas ainda são informações confidenciais. Richard Payne é um consultor aposentado do Departamento de Energia que trabalhou em avaliações de instalações no norte do Novo México durante a década de Language Not Registered for Generation. Ele escolheu suas palavras com cuidado. Existem sistemas sob essas estruturas construídos para durar mais que a superfície, disse ele. Alguns foram desativados, alguns foram lacrados, alguns foram simplesmente esquecidos, desconectados de todos os registros oficiais. Eis o detalhe que muda tudo. O aço daquele túnel era de grau militar. O espaçamento dos rebites corresponde às técnicas de construção de instalações governamentais de alta segurança construídas na década de Language Not Registered for Generation. Uma adega não é construída como um cofre de banco. Um depósito não é selado por dentro, mas sim um ramal esquecido de uma rede governamental secreta que altera completamente a escala do que estamos enfrentando. Os vizinhos que perceberam. Os vizinhos sempre sentiram que algo estava errado. Margaret Calloway foi dona da propriedade vizinha por Language Not Registered for Generation anos. Ela ainda fala sobre os sons vibrações de baixa frequência, as Language Not Registered for Generation ou Language Not Registered for Generation da manhã. Não era encanamento nem aquecimento. Algo industrial profundo. Você sentia nas costelas, ela disse. Ela comentou sobre isso com Hackman uma vez atravessando a divisa da propriedade. Ele lhe lançou um olhar que ela ainda se lembra. Algumas coisas é melhor deixar abaixo da superfície, disse ele. Ela deu risada na época. Ela não ri mais.
Um geólogo aposentado chamado Frank Delcroix, que morava 2 propriedades a leste, confirmou as vibrações de forma independente. Ele instalou um sismógrafo portátil em um verão. As leituras não correspondiam a nenhum padrão natural rítmico mecânico, algo funcionando lá embaixo em um cronograma. Ele registrou uma queixa de ruído no condado em Language Not Registered for Generation. Nunca houve acompanhamento. Outros se lembraram de caminhões sem identificação chegando depois do anoitecer e partindo antes do amanhecer. Rostos escondidos sem notas fiscais, sem logotipos, sem deixar rastros. Ex-funcionários que deixaram a propriedade simplesmente desapareceram. Telefones desligados, redes sociais apagadas. Uma governanta que trabalhou na propriedade no início dos anos Language Not Registered for Generation disse a uma amiga antes de desaparecer que tinha visto coisas que não deveria ter visto. Ela nunca especificou o que. Ela sumiu em menos de um mês. E veja só, durante as reformas que expuseram a entrada do túnel, os operários encontraram um sistema de comunicação secundário embutido nas paredes da propriedade. Não era uma linha telefônica nem um cabo de internet. Era um circuito fechado que conectava a casa principal diretamente à câmara subterrânea. Fiação que antecede as telecomunicações modernas em décadas, mas funcional, mantida e operacional. Alguém manteve essa linha ativa por anos, comunicando-se com o que quer que estivesse lá embaixo em um canal que não podia ser monitorado ou interceptado. Em uma casa já equipada com sistemas de vigilância de última geração, esse sistema estava completamente fora do circuito, uma linha fantasma. Quem estava do outro lado? O homem que construiu o silêncio. Eis o que as pessoas esquecem sobre Gene Hackman. Antes da fortaleza, antes do silêncio, antes de desaparecer completamente da vida pública. Ele era uma das presenças mais genuinamente calorosas do cinema americano. Não um caloroso arquétipo de celebridade, mas um calor que fazia estranhos se sentirem como se já o conhecessem. Seu barbeiro em Santa Fé contou a um repórter local que Hackman aparecia a cada poucas semanas, sentava-se na mesma cadeira e passava 1 hora conversando sobre os romances de Hemingway e o clima do Kansas onde cresceu. Dava gorjeta dupla. Lembrava-se dos nomes dos filhos das pessoas, suas idades, seus times de beisebol infantil, se tinham sido aceitos na escola que queriam. Na feira local, os vendedores o reconheciam à primeira vista. Ele comprava pimentas verdes a granel e brincava sobre seu espanhol terrível. Uma bibliotecária local se lembrava de como ele ficava depois dos eventos comunitários, genuinamente interessado em qualquer conversa em que tivesse se envolvido. Presente e curioso de uma forma que a maioria das pessoas com seu nível de fama não é. Este não era um homem feito para o isolamento. Pare e pense no que isso significa. As pessoas não se isolam de um mundo que amam a menos que algo as force a isso. A vigilância, os acordos legais, o silêncio de todos que já trabalharam naquela propriedade. Os muros, as câmeras, os portões lacrados. Ele não construiu tudo isso por excentricidade. Construiu porque algo em seu submundo exigia isso. Da conexão francesa ao inimigo do Estado, Hackman passou a carreira interpretando homens presos em conspirações das quais não conseguiam escapar. Homens que sabiam demais. Homens que construíram muros porque a alternativa era pior. Talvez isso nunca tenha sido apenas atuação. A versão oficial é que ele morreu de insuficiência cardíaca aos Language Not Registered for Generation anos. Plausível, mas não explica por que um casal com acesso ao melhor atendimento médico do mundo se isolou completamente em seus últimos dias. Sem ligações médicas, sem contatos de emergência, sem funcionários no local. O sistema de alarme ainda estava ativo, mas as câmeras internas haviam sido desativadas manualmente.
Duas pessoas sozinhas em uma fortaleza morrendo em silêncio enquanto algo selado a Language Not Registered for Generation metros abaixo delas prendia a respiração. Eis o detalhe que assombra todos que se envolveram com este caso. A entrada do túnel na biblioteca não estava selada quando os agentes a encontraram. O mecanismo havia sido ativado recentemente. Gene Hackman, um homem de mais de Language Not Registered for Generation anos, havia descido por aquela passagem fria e úmida pouco antes de morrer. Por quê? O que ele estava verificando, do que ele tinha medo, e esta é a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. Ele estava se escondendo de algo que sabia que finalmente o havia encontrado à porta. No fundo da parede oposta da câmara, além das caixas, dos arquivos espalhados e dos mapas estelares esculpidos no chão de pedra. As lanternas dos agentes a encontraram. Uma porta de ferro embutida na rocha. Sem maçaneta do lado de fora, sem dobradiças visíveis, apenas uma superfície de aço corroída com marcas de solda em todas as junções. Selada por dentro por alguém que nunca mais voltou. A fechadura não foi projetada para impedir a entrada de pessoas. Foi projetada para impedir que algo saísse. Eis o que ninguém percebeu até que fosse tarde demais para perguntar a Hackman sobre isso. O FBI não divulgou absolutamente nada publicamente sobre o que há além daquela porta. Nenhum comentário oficial, nenhum vazamento, nenhuma reunião informativa. Numa era em que documentos confidenciais acabam nas redes sociais em questão de horas. Esse nível de sigilo exige supressão ativa. E esse silêncio diz mais do que qualquer coletiva de imprensa jamais poderia. As equipes forenses do FBI ainda estão lá embaixo analisando cada artefato, cada documento, cada símbolo naquelas paredes. Rastreando DNA, decodificando criptograficamente inscrições deixadas por mãos mortas há gerações. Linguistas metalúrgicos, historiadores da engenharia pré-industrial, astrônomos interpretando os mapas estelares no chão da câmara. Meses se passaram desde a descoberta inicial. Em qualquer investigação normal, algo vaza, descobertas preliminares, fontes anônimas, um briefing de bastidores a que alguém não consegue resistir. Neste caso, nada. As informações sigilosas em torno daquele túnel são mais protegidas do que qualquer coisa relacionada às próprias mortes, o que significa que o que quer que esteja lá embaixo não é apenas historicamente significativo. É operacionalmente sensível. Alguém decidiu que o conteúdo daquela câmara ainda é perigoso o suficiente para exigir contenção total. Não em Language Not Registered for Generation, não durante a Guerra Fria. Agora mesmo hoje, sob as mansões dos poderosos, sob as florestas, as montanhas e as cidades tranquilas que pensamos conhecer, existem portas que nunca deveriam ter sido abertas. Gene Hackman guardou uma dessas portas por décadas. Ele construiu toda a sua vida em torno dela. As paredes, as câmeras, o silêncio, os acordos legais, a equipe que desaparecia, o isolamento total. Uma existência planejada para garantir que ninguém jamais encontrasse o que estava embaixo. Ele carregou esse peso desde o auge de sua carreira até as últimas horas de sua vida. E agora ele se foi. A última pessoa que conhecia cada corredor daquele túnel, cada caixa naquela câmara, cada marca naquelas paredes se foi. O que quer que estivesse atrás daquela barreira de ferro soldada Language Not Registered for Generation metros abaixo de sua biblioteca não está mais sob sua proteção. A questão não é se o FBI sabe o que há lá embaixo. Eles sabem. A questão é o que poderia ser tão perigoso, tão fundamentalmente desestabilizador, tão ameaçador para tudo o que pensamos saber, que eles preferem não dizer absolutamente nada a revelar ao público. O que encontraram atrás daquela porta Hackman.
Era o último guardião de algo enterrado muito antes de seu nascimento. Ou era seu último prisioneiro? Deixe sua teoria nos comentários. E se você quiser estar aqui quando a próxima parte desta história for divulgada, inscreva-se. Até a próxima!